É isso aí, pessoal, nós voltamos aqui. Hoje estamos mais um dia do Hora Musical. Voltei aqui a falar com o Alan. O programa da semana passada foi um sucesso. A galera curtiu, compartilhou o vídeo aí. Muita gente que esteve ligada aqui, né? Inclusive ex-alunos seus que fizeram lá contato lá. E a gente ficou muito feliz com o resultado desse primeiro programa. Naquele dia a gente teve um probleminha e acabou que eu deixei uma história por continuar lá, né? Onde a gente falava um pouquinho aqui de como tudo começou e tudo mais. E aí você estava falando a respeito, né, da questão da escola, o sonho e tudo mais, como tudo isso aconteceu aqui em Pouso Alegre, né, com o Instituto Two Hands. E aí você falou a respeito dos bons conselhos que você teve e tudo mais, e já aproveitando o gancho do programa passado, né, eu queria te fazer uma pergunta, se muitas das vezes, em meia aula ali, se tem algum aluno, alguém que tira aquele tempinho de aula e tal, e além daquilo que você ensina pro cara de guitarra, você dá esses conselhos, se isso acontece com frequência, como que é? Direto. Sempre acontece? 100%. Eu acho que praticamente quase toda aula tem aqueles 5 minutos que você... Aquele 1 minuto ou 5 minutos que você acaba, o aluno fala alguma coisa sobre a vida dele, ou pergunta alguma coisa e você fala assim, ó, eu acho que eu tenho algo a acrescentar, e aí a gente sempre fala, né? Mas é aquilo, né? A gente nunca impõe pro aluno como se aquilo fosse uma verdade, né? Sim. É algo que eu fiz pra mim, ou algo que eu pretendo fazer e que, se for legal pra ele vestir aquilo na vida dele, que seja mais bacana pra ele, né? Sim. Eu acho que tudo vem acrescentar pra gente, né? É sempre bom. E é legal assim, que a gente ouve muito o cabeleireiro, o taxista, conversa muito do dia a dia das pessoas que passam por ali pelo trabalho dele. No teu caso também não é diferente. Mesma coisa. Até interessante que a galera acha, né, de uma certa forma, que todo mundo que toca guitarra profissionalmente tem uma vida diferente. Sim, você até comentou disso. Exatamente, diferente da dele, né? Então, por exemplo, o Steve Vai, né, fala, nossa... Na cabeça dele, inconscientemente, ele pensa que o Steve Vai passa 24 horas por dia tocando guitarra e que tudo pra ele é mais fácil. Ele só vive de corda, né? Exatamente. Mas não é. O Steve Vai tem esposa, tem filhos, tem conta pra pagar, tem problemas, né? Ele também tem que fazer as coisas dele, a esposa dele cobra as coisas dele também, né? Porque toda mulher vai cobrar, né, o espaço dela, exatamente, né? O filho exige o mesmo zelo e cuidado que qualquer outro. Então, às vezes, o cara tá lá, tipo, mas eu não posso fazer porque eu tenho filho. Eu falei, não, mas um dos maiores tenistas do mundo tem filho, e o filho dele precisa de tantos cuidados, ou até mais, pelo fato de ser tão visível, né? Não é aquela coisa de, por exemplo, ir na escola a pé. O cara tem que levar até a porta da escola, tipo... Né? Já deve ter algum tipo de dificuldade na escola também, às vezes, pelo fato de ser filho do cara, entendeu? Isso talvez não seja um ponto positivo para o filho. E, né, de repente ele é até mais cobrado, né, que os outros, né? Existe isso também, por exemplo, né? O filho de um guitarrista top, geralmente todo mundo espera algo dele também, né? E isso aí, às vezes, o pai tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de preparação psicológica para o filho, para não atrapalhar, né? Porque quem é mais visto é mais cobrado, né? A gente costuma entender dessa forma. Mudando rapidinho aqui, eu tenho acompanhado desde sempre o trabalho de vocês aqui. A gente vê que vocês promovem eventos e tal com a escola, né? Para apresentação desses alunos. Como que é feita essa parte psicológica do aluno? Porque muitas das vezes você vai pegar o cara que nunca se apresentou em público, né? Que o lance dele era tocar para ele, e de repente ele vai ter o primeiro contato com plateia, com público e tudo mais. Como que é feita essa preparação aqui na escola? Isso é muito bacana, porque na verdade tem uma filosofia aí, né? Fazer um show é muito mais, mas muito mais do que tocar guitarra, entendeu? Existe uma preparação que você tem psicológica, uma preparação que a pessoa tem que ter no instrumento para ela fazer aquele produto final, né? Porque no final das contas ela vai lá e vai tocar, mas a música tem 5 minutos, mas para aquilo acontecer leva muita coisa. Então, por exemplo, o aluno primeiro ele tem que entender o que ele está fazendo ali, entendeu? Ele tem que entender qual que é o propósito dele ali, o que ele está fazendo ali. Não é simplesmente um aluno que vai fazer uma apresentação da escola
põe ele lá, se ele tocar bonitinho, tudo bem, se ele não tocar bonitinho, tudo bem também, ele tá aprendendo. Não, isso não existe. A partir do momento que você sobe num palco, você é um artista. Sim. Você está se apresentando, existem pessoas que estão ali para receber aquilo que você está para entregar. E existe uma crítica também para quem assiste, exato, né? E a crítica também pessoal, né? Sim, sim. Não foi tão legal, aí o pessoal fala, não, foi. Né? Tem aquela questão também que você sabe que talvez você não foi tão legal e a galera fala, nossa, foi muito bacana, você fala, será que o cara tá... o cara não tá falando a verdade. É porque tem as duas sensações, tem aquela sensação de que você sabe que você deu o teu melhor, né? Tipo, eu não tinha mais para oferecer, e tem aquela sensação que você desce dali falando assim, pô, eu podia ter feito mais, né? O nervosismo tirou Exatamente, isso. Então a gente prepara o aluno dentro da sala de aula. Eu sempre conto a primeira vez que eu subi num palco, né? A primeira vez que eu subi num palco, eu descobri que eu ia fazer uma apresentação numa escola, né? Uma escola pública. Eu ia fazer uma apresentação lá, tipo, 3 dias antes. 3 dias é pouco tempo para se preparar. Sim, eu lembro que era um número mais ou menos tipo de 23 músicas. Isso porque eu não tinha banda. Abriram um espaço, entendeu? Abriram um espaço para eu tocar, eu falei, vou pegar essa oportunidade, né? Pô, subir num palco a primeira vez, nossa, eu tava louco para tocar assim, para as pessoas verem eu tocar. Falei, beleza. E aí a gente pegou, tinha eu e o tecladista, né? Era eu o tecladista, o batera já estava fácil, porque estava próximo também. A gente chamou e aí o batera já conhecia o baixista e aí chamou que conhecia um vocalista. E aí chamou, juntou tudo. A primeira música que eu toquei em cima do palco da minha vida foi um blues, né? Comecei com o pé direito. Mas eu toquei um blues e depois eu toquei músicas tipo pop rock, Capital Inicial, mas um detalhe, eu toquei de costas pro povo, porque eu tinha que ficar comandando a banda para eles não errar. Pra tá tudo. Não, agora é a batera, não, tipo, orquestrando o lance, né? E esse dia foi muito engraçado, porque esse dia foi assim, eu saí pra fazer o show e assim, você tem que passar o som, você tem que montar. E era a primeira vez minha, então meio que eu tava no escuro, né? Mas aí o cara, não, tem que colocar um amplificador, aí microfonava o amplificador, eu assim, né? Aí eu lembro que eu toquei, a primeira vez que eu toquei guitarra microfonada, assim, aquele sonzão, falei, nossa, que top, né? Você sente aquela pressão. Né? Só que nisso tudo, nesse corre-corre, meu pai com a minha mãe ia viajar pra casa dos meus avós, entendeu? E eu não tinha chave de casa. Nossa. E só aí, BO só. Isso, mas assim, aí quando eu fui sacar, eu tava de calça azul e camiseta verde, né? E a guitarra era vermelha, né? Eu falei, nossa, quando tudo terminou de passar o som, todo mundo foi pra casa tomar banho pra poder vir tocar bonitinho. Eu cheguei em casa e falei, e agora? Eu tive que tocar com a mesma roupa que eu tava, né? Calça azul e coisa verde. Só que eu tinha preparado uma roupa, tipo, sobretudo, umas calçadinhas rasgadas. Até eu acho que foi meio que a mão de Deus ali que controlou pra não passar vexame, entendeu? Porque eu acho que eu fui melhor vestido do que se tivesse preparado. Se eu tivesse preparado, né? Mas aí não tem erro, fui lá, toquei, foi legal pra caramba. E foi um negócio meio assim, eu não pensei muito, tipo, será que eu vou conseguir? Não, eu pensei mais em viver aquele momento, né? Sim. E de tocar, sim, ainda foi meio que, tipo, a gente fez um ensaio só e a gente foi tocar, tocou super bem, eu acho, né? Mas foi ali que também, foi ali que surgiu também a oportunidade de ser professor, porque começaram a pedir pra dar aula, tem um rapazinho, um menino que chama Juninho, ele foi o meu primeiro aluno de guitarra, assim, né? E ele começou a falar, me ensina a tocar guitarra, me ensina a tocar guitarra, me ensina. Cara, ele ficou um tempão pedindo pra eu tocar, pra ensinar, eu não queria, mas eu acabei tocando a ideia de coisa e dali... aceitando esse desafio também. Exatamente, e dele veio pra cá, né? Tipo, foi o começo da história, foi ali, né? Então isso que foi bacana, né? Foi aquele jeito que eu vi, a gente chama de mindset, né? Sim. É a configuração do que você vê, a sua mente vê aquilo que está acontecendo, enxerga o mundo. Isso é muito bacana, foi legal, foi esse tipo. Você falou aí de primeira vez no palco. A primeira vez para todo músico ela é muito marcante, né? Por isso que você lembra com clareza de detalhes a roupa que estava usando, a forma que foi e tudo mais, né? Uma outra coisa que marca também a vida do músico, a vida do cara que se dedica à música, é quando ele se reconhece, né, nesse mundo. Tipo, quando ele se acha, a identidade musical dele, né? E uma coisa que às vezes acontece muito, a gente tá falando de música, mas
a identidade é uma coisa que todo jovem, que todo adolescente está buscando e alguns se perdem nessa busca aí, né? Como foi o dia que você se encontrou musicalmente, ou até mesmo como adolescente, quando você se achou, falou, não, esse cara aqui vai ser o Alan, entendeu? Na verdade, quando foi que isso aconteceu? Isso aí é uma barra, né? Porque você lida com aceitação social. Sim. Né? Aceitação social, você tem, falando de uma forma grossa, assim, né? Você tem que ser homem para poder vestir a camisa que você quer, né? Então, por exemplo, eu não andava só com músicos, né? Eu não andava só com músicos. Então, tipo assim, enquanto os caras lá estavam vestindo roupinha de playboy, roupinha de marca, um tipo de cabelo, né? Falando de uma certa maneira, eu tinha que falar, não, eu sou assim e sou eu, entendeu? Gosto de vestir esse tipo de roupa. Cabelo grande, depois cortava o cabelo, mas, cabelo grande, os caras zoavam pra caramba porque tinha cabelo grande, sabe? Nesse momento de transição, a galera de adolescente, a galera não tem que levar muito em conta as coisas, porque a vida começa mesmo quando você assume ela, né? Verdade. Então se você não conseguir passar por cima desse tipo de detalhe tão pequeno, que é simplesmente um outro adolescente falando da sua roupa ou do seu cabelo, vem pro mercado de trabalho. Você vai ver o que você não aguenta a pressão, né? Exatamente, é um negócio meio assim, você tem que conquistar o seu espaço, né? Sim. Conquistar o seu modo. Então, assim, é uma coisa que comigo aconteceu naturalmente, porque eu já não gostava de certo tipo de roupa, já não gostava de certo tipo de comportamento, né? Porque na verdade eu me espelhava em pessoas assim, né? Então, por exemplo, eu lembro uma coisa engraçada é que eu sempre fui fãzaço, né? Meu maior ídolo, o Eduardo Anui, do Dr. Sim e tal. Inclusive ele vai vir aí em maio e eu queria andar que nem ele, né? Queria ter o cabelo dele, que, tipo, a gente tem esse poder de influência também. Tipo, hoje você, né, passa a ser influência também para outras pessoas. Assim, eu acho que é legal a pessoa pegar sempre o ponto positivo de cada pessoa, né? E é interessante, então, tipo, na época eu queria o cabelo igual do Edu, a roupa igual do Edu e queria tocar assim, segurando a guitarra que nem o Edu. Sim, a mesma pegada. Isso aí é o seguinte, você pega Edu mais Joe Satriani, mais Kiko Loureiro, mais não sei quem, mais não sei o que, você pega um ponto A, o ponto B de cada um, você vai formando o seu, né? Não, com certeza. Eu lembro uma vez que um guitarrista amigo meu falou pra mim, é o seguinte, cara, você tem que imaginar que você é uma caixa, entendeu? E você tem que colocar esses elementos lá dentro e aí quando você juntar tudo vai sair você, né? Isso é legal. É aquela busca, né, constante por selecionar aquilo que você vai pegar de cada pessoa que você admira, de cada pessoa que você tem como referência, né? E não pode ficar pensando muito, tipo assim, de uma maneira mais fácil as pessoas te aceitarem, né? Eu acho que isso aí te faz se perder, porque a música, né? Ela divide tribos, né? Tribos é o seguinte, né? O cara tá no evangélico, ele curte música gospel, ele tá no rock, ele curte rock, ele tá, né? Que dentro do gospel tem rock, tem de tudo, tem né? Tem tudo, e ali dentro mesmo já existe. Já existe, né? O cara do rock, o cara não sei do que, mas é interessante ele entender, tipo, que a música influencia muito quem ele é, o jeito que ele vai se vestir, e ele aceitar isso numa boa e também fazer com que as pessoas aceitem isso numa boa, né? Entendam. Agora como que as pessoas entendem é só você ser natural, né? A música, ou então você mesmo, ela não vai mentir. Entendeu? Ela não vai mentir. Se você for aquilo 24 horas por dia, não vai demorar muito para as pessoas entenderem que aquele ali é você e não o personagem. Exatamente. Né? Isso aí é uma coisa positiva e talvez é uma coisa só positiva, mas para algumas pessoas ela tem que tomar cuidado, né? Porque eu acho que as pessoas, às vezes, que existe, sim, a gente não pode falar que não existe, pessoas que às vezes querem se camuflar por interesses próprios. A gente sabe que existe. Então tem. É interessante talvez essa pessoa encontrar o caminho, porque talvez essa pessoa está meio fora do caminho, assim, de saber o que ela quer realmente, mas eu acho que é legal ela ser sincera e procurar um caminho mais tranquilo, né? Sim. Pra poder ser ela. Eu já conheci pessoas assim que, tipo, tem um talento fantástico, bacana pra caramba, o cara é bacana, o cara é educado, o
cara é boa pinta, mas o cara não consegue. Não se acha. O cara não se acha, exatamente. O cara não consegue, assim, trilhar um caminho dele. O cara tá sempre perdidão, assim. Isso é complicado, né? Isso é chato. A gente vai falar disso agora, logo depois do intervalinho ali. A gente vai falar exatamente sobre isso. A gente vai falar sobre os caminhos que a gente tem para seguir, né? E dessa indecisão que muitas das vezes, né, mata muita gente, né? Quando eu digo mata, eu digo nos dois sentidos, no sentido literal da palavra e também do matar os sonhos, né? Muitos sonhos hoje são mortos, apesar do talento, apesar da boa formação e tudo, acaba morrendo algumas coisas. Você vai para o intervalo aí, daqui a pouquinho a gente volta para cá para terminar esse papo aqui. Fala aí galera, aqui é o DJ MP7, alô Minas Gerais, alô galera de Extrema, dia 9 de abril estaremos aí com vocês no projeto Holy Ground, um projeto inédito no gospel aí na cidade, beleza? Chama geral, te espero lá. Fala galera, eu sou o Lobato, dia 9 de abril nós temos um encontro marcado na maior festa gospel de Extrema, a Holy Ground. Você que é louco por Jesus também não pode ficar de fora, garanta já o seu ingresso antecipado e vamos embora! É isso aí, você conferiu aí os eventos da semana, né, do mês, os bons eventos que vai ter aí na região. E agora a gente está voltando para cá e a gente vai falar sobre algo que a gente comentou no bloco anterior, que é a respeito, né, a dúvida, a indecisão e tudo isso que marca a vida de todo mundo, inclusive na música, né? Eu mesmo tenho experiência, comentou aí, mas eu tenho a mesma experiência de ter conhecido pessoas assim com um talento absurdo, mas que nunca chegaram a lugar nenhum justamente pelas indecisões, né? Pela falta, às vezes, de tomar atitude e fazer, como você disse no programa passado, de viver o presente, né? Projetar o futuro e correr atrás disso, né? Pessoas que ficam esperando, sei lá, alguma coisa acontecer, do nada, né? Do nada, né? Então, e aí eu queria que você deixasse, assim, alguma coisa pra gente, né? Eu tenho visto assim a quantidade de jovens, né, de músicos em Pouso Alegre. Eu mesmo conheço vários que acompanharam o programa da semana passada e que tem, assim como eu falei antes, que tem essa coisa, essa referência, né, na figura que você se tornou hoje como músico, como representante da boa música de Pouso Alegre para fora e tudo mais. Qual que seria o teu conselho hoje para quem passa por esse momento de indecisão, de dúvida, que não se acha na vida profissional, não se acha na vida musical? Isso é muito simples, porque na verdade não tem regra, né? Mas existem algumas coisas assim que são bem semelhantes entre um e o outro que a gente vê. Eu, por exemplo, quando eu fui começar, quando eu estava estudando e tudo mais, a gente sempre convive com uma certa galera. Então, uma das coisas, né, para organizar, para não me perder aqui, na verdade, uma das coisas que eu via, né, é que assim, sempre quando tinha um guitarrista com outro guitarrista, um queria ficar provando que sabia mais que o outro. E eu ficava ali naquela, tipo, ficar quieto, né, porque, cara, você acha que se um de nós três ali estudando, né, achando que sabe alguma coisa, com aquela idade, é muita estupidez. Entendeu? Porque tem muita coisa que vem com o tempo mesmo, né? Uma coisa não tem como você ultrapassar as fases da vida, entendeu? Sim. Não tem como isso aí. Então, tipo, era muita estupidez. Na minha cabeça eu olhava e falava, cara, não vai chegar a lugar nenhum. Se os dois dessem a mão, se unissem, eles conseguiriam muito mais. Andar muito mais, né? Do que
um fica tentando provar que o outro é melhor. Só que logicamente que isso é feito com pessoas pequenas. Isso em tudo quanto é lugar, né? Se tiver duas pessoas, por exemplo, que levam a palavra de Deus, né, para as pessoas, se eles se juntarem, vai ser muito mais forte do que um ficar querendo provar que sabe mais que o outro. Bater de frente com o outro. Exatamente. Entendeu? Então é interessante a gente entender que a gente tem que ter um foco maior do que ficar provando que sabe mais uma coisa que o outro. Uma coisa que é interessante que eu escutei é o seguinte: não se discute com resultado. É sim, é não, e o que você sabe vai te levar onde você quer chegar. Sim. Pronto. Não tem erro. Se você sabe ou deixou de saber, é só o resultado das coisas que você faz que vai te provar isso aí. Então hoje você tem um programa, você tem no seu espaço, é legal isso, muito bacana, você conquistou. Entendeu? Então você sabe. Às vezes o cara que ficou lá no começo, né? Você talvez tenha um cara que diretamente ou indiretamente comparava e não sei o que. É o seguinte, quem tem um programa é o Martinelli. O outro eu não sei. Entendeu? Então, por exemplo, então você sabe algo, então você sabe, usou aquilo de uma forma melhor. Então é interessante você ter um propósito um pouco maior do que só disso. E aí vem a forma que você se posiciona. Você não pode ter medo de falar o que você quer. Então, por exemplo, se você fala assim, olha, eu não quero trabalhar, não gosto de trabalho, detesto trabalho, eu não gosto de mão de obra, não gosto disso. Já que você quer fazer isso, não quer trabalhar, eu acho que o trabalho é que dignifica o homem, né? Sim. Mas não quer? Faz isso de uma forma melhor, então. Monte uma empresa que não dependa da sua mão de obra, Depende de outra mão de obra, que além de você só administrar ali, você vai estar gerando empregos e oportunidades para outras pessoas. Então, ou seja, esse lance que você não gosta de fazer, você está usando isso de uma forma positiva e não negativa, tipo, eu não gosto, você é aquele cara encostado. Não quer, cara. Você é um cara meio que, tipo, não tem muita paciência, ou você é muito estressado e você quer ter uma qualidade de vida mais tranquila, quer, tipo, viver no campo, né? Faz assim. Arrume um trabalho, algum jeito que não dependa muito daquela mão de obra sua, que depende de mão de obra dos outros, e você vai só coordenando. Sim. Gera serviço. Gera serviço. Eu acho difícil, eu acho meio, tipo, é meio sonho falar sobre isso com uma pessoa que pensa assim, fazer, mas eu acho que se ela pelo menos pensar, vai ter pelo menos uma boa intenção, né? Então, por exemplo, é interessante ela saber o que ela quer. Eu quero trabalhar, eu quero pôr a mão na massa, quero fazer isso porque eu quero ter um bom carro, eu quero, sei lá, levar a minha mina pra passear num lugar legal, fazer uma viagem. Vai, entendeu? Mas não tenha medo de trabalho, né? Você tem que ir. O que você vai fazer? Não, tem tudo para fazer, então faça tudo. Entendeu? Porque o teu lance é trabalhar. Sim. Se você quer ser um guitarrista profissional, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que estar perto de quem está fazendo isso. E de quem faz com excelência. E preparar, porque vai ter crítica. O que mais vai ter é crítica, porque na verdade se chama construção. A construção de um artista, de um profissional, ele é baseado em erros, que ele começa a fazer aquilo um acerto e começa a vir. Você pode ficar na sua zona de conforto com seus amigos te elogiando, mas seu amigo toca menos que você, sabe menos que você e vai ficar naquilo. Por exemplo, uma coisa, o cara vira pra você e fala assim, nossa, você toca muito. Tipo, e não vai adiantar nada. Não acrescentou nada, não deu crescimento. Não é uma coisa tipo, tá, beleza, o cara falou. Então talvez se o cara já falou que eu toco muito, talvez eu tenha que passar para um próximo nível. Sim. Né? Talvez a aprovação de uma pessoa mais graduada, ou então tocar com um público mais exigente, com um público maior, enfim, procurar vencer desafios, né? Sim. E você mesmo gerar os próprios desafios. Sim, né? O grande lance hoje, Martinelli, que eu vejo que a galera fica muito na zona de conforto. Logicamente que ele vai preferir ficar numa rodinha de amigos que vão só elogiar eles do que ele entrar numa onda que ele vai ter que realmente fazer um negócio ali de uma forma diferente, porque, nadar junto com tubarões, né? Falar assim. Você entrou agora numa questão que até uma preocupação minha com relação a essa geração que a gente vive. Eu não sei se você percebeu isso também, eu já sou um pouco mais velho
Mas assim, a gente tem lidado com uma geração que não sabe ouvir crítica, né? Que não sabe lidar com pressão, não sabe ouvir crítica e realmente, como você falou, um pessoal mais acomodado, mais conformado com o nada, né? Na verdade, eu vou um pouco mais além disso aí. Às vezes eu falo com as pessoas, eles até pensam que é um papo meio pesado. Mas eu acho que a culpa disso é a rede social. Que deixou tudo... Que deixou todo mundo famoso, entendeu? Verdade. Então hoje o cara tira foto de frente pro banheiro, 100 pessoas curtem e ele acha que é legal, mas são 100 pessoas que estão tirando foto no banheiro também. Ele tá esquecendo que é o seguinte, 1000 pessoas curtiram, mas são 1000 pessoas que também estão tirando foto no banheiro. Sim. Não estão fazendo nada a mais. Aí ele, tipo, se sente aquela aprovação social e ele se sente bem com aquilo. Aquela promoção, o Facebook fez muito isso, o Instagram, né? Aquela autopromoção a custo zero, né? Exatamente. Porque o cenário é o banheiro, né? O espelho era o que ele precisava. O cara tira de foto de frente assim com celular, né? E aí um artista faz isso, e aí ele faz igual, e aí vai indo, só que o artista fez aquilo, demorou um segundo e ele fez aquilo correndo porque ele tá indo ganhar 30 mil para gravar um comercial. E você fez aquilo correndo e tá na mesma. Isso aí, na verdade, se chama... Uma coisa que a galera tem que entender é que tudo é um negócio. Né? Às vezes a galera enxerga de uma forma meio camuflada. Mas o artista, ele tem que fazer esse tipo de coisa para que o público dele se identifique com ele. Até para que tenha esse contato com ele. Exatamente. Então ele tem que entender que ele fazendo aquilo não vai se tornar um artista. E nem vai se tornar algo especial. Vai ter que lutar, brigar pelo espaço dele, assim como outro cara fez. É engraçado que eu nunca vi na rede social um empacotador de supermercado tirar um selfie e falar assim, mais um dia de trabalho. Eu nunca vi um cara, por exemplo, entregando um panfleto e falando assim, levando uma divulgação de uma empresa. Eu nunca vi um cara vendendo sapato. Que são coisas reais, exatamente. Né? Eu nunca vi um cara vendedor de sapato, por exemplo, né? Falando assim, mais um cliente satisfeito, tirar uma selfie com o cara comprando um sapato. Eu nunca vi isso. Eu vejo o cara colocando uma foto, uma frase lá que ele pegou não sei na onde. Ou então o cara colocando... Aqueles clichês, né? Exatamente. O cara colocando, a menina colocando, não sei quem, como se a vida dele fosse, tipo, Hollywood. Cara, não tem nada a ver, sem contar dos pratos de comida, né? Eu falo assim, que hoje não dá pra comer, a galera não come, não almoça, não janta, se não tirar uma foto do prato de comida. Né? Nunca vi aquilo, é como se fosse, eu não entendo. Então, tipo assim, é interessante a gente ter o pé no chão. Pode fazer isso sim, pode. Mas pé no chão, porque isso aí é uma coisa que vai te trazendo uma falsa realidade do que você é. Verdade. Tá entendendo? Então, por exemplo, é interessante você ter em mente... eu conheço um cara, por exemplo, né? Que ele posta uma foto tocando. Tipo, 100 pessoas curtem um cara. Beleza. Vê a agenda dele. A foto, talvez, que ele postou foi, tipo, 3 meses atrás. E aí, tipo, coloca lá, aulas com fulano de tal. Ninguém faz aula com o cara. Aí você vai ver que o cara tá tocando de graça. Ou então tá cobrando assim. Então, uma coisa que eu vejo. Às vezes tá até pagando, né? Pra às tocar. vezes tá pagando, né? Então é interessante. Ao invés dele focar em falar assim, não, eu vou fazer de uma forma a promoção na internet, de uma forma que vai me dar resultados. Uma forma inteligente. Né? Exatamente. E aí ele procura estudar, saber como é a parada, para conseguir seguidores, e esses seguidores ele usar isso para que sirva de argumento para ele conseguir algo a mais, tocar para um cachê melhor, tipo, olha, eu tenho tantos seguidores, tudo mais. Não é de uma forma tipo, estamos entre amigos e tá todo mundo junto. Cara, não é por aí. Então a rede social, ela meio que deu um poder pro ser humano que ele não tem. É um poder meio que assim, tipo... Virtual, não existe. Na vida real é diferente. Na vida real é diferente. A coisa funciona de uma maneira mais seca. Porque quando eu comecei a tocar, não tinha YouTube. Não tinha nem como divulgar. Eu acho que até tinha, na época assim, mas eu não... Mas não era tão trabalhado. Não era, ninguém sabia. Facebook não tinha. Eu fui entrar... Era o Orkut, o Orkut. Então, quando eu entrei no Orkut, meu Orkut foi ficar legalzinho ainda depois que eu entrei pro Sargon, porque antes era um negócio meio assim. Mas eu já tinha meus alunos. Já estava progredindo de certa forma, né? Usando os meios que era o boca a boca na época. Tipo, realmente, se o produto, a pessoa era boa,
um outro falava para outro, que o outro falava para outro, que o outro falava para outro, que o outro falava para outro, né? Isso acontece. Lógico que hoje o Facebook, Instagram, todo mundo resolve 99% dos nossos problemas com isso. Você chega muito mais rápido. Só que ao mesmo tempo que você chega muito mais rápido, você tem que ver se aquilo é real ou não. Se aquilo não for real, parceiro, você tem que começar a avaliar aquilo que é realidade daquilo que é virtual só. Exatamente. Né? O cara tira uma foto assim, tipo, em cima do palco, só dele, falando assim, nossa, grande show. Só que ele não tirou foto da plateia, eu quero saber como é que o povo tá. Como é que tá lá embaixo. Exatamente, né? Quero saber o que você tá fazendo. Verdade. Entendeu? E aí você vira e fala assim, não, mas se eu tirar uma foto falando que ele tá vazio ou falando que não sei o que, talvez a galera não vai curtir. Mas seguinte, a galera não tá curtindo, porque não tem ninguém. Entendeu? Na verdade você não mostrou, exatamente. Né? Então você tem que... O tempo que você tá fazendo um trabalho para mostrar algo que não é, faça um trabalho para se tornar. Para virar realidade. Para virar realidade, entendeu? Para virar realidade. Então, e isso aí é a aprovação social que todo mundo busca, que o ser humano ele é a aprovação social. Né? Por isso que existe moda, por isso que existe estilo musical. Se não tivesse aprovação social, tudo era bonito, todo mundo gostava de tudo e estava aí. Né? Então precisa disso. Né? Então é uma coisa que a gente tem que entender um pouco mais qual é o lance da rede social, entendeu? E o que ela traz para nossa vida. Com certeza. A gente esteve falando aqui um pouquinho daquilo que é real, daquilo que não é real, né? Os toques aqui do Alan. A gente vai finalizando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, né? E logo na sequência, toda quarta-feira, né, à 1 da tarde, também às 6 da tarde, você confere aqui o Hora Musical, participação sempre do Alan Dias, né? Instituto Two Hands, com você aí pela TV Libertas. Muito obrigado e a gente vai ficando por aqui. Valeu a todos, obrigado, boa tarde.